do lugar era por carta. Os encontros eram raros, muito raros, porque não havia os transportes que há hoje. E pelo menos na minha terra não. Na minha terra era uma caminhonete uma vez por semana para Pombal para a minha terra, e era o comboio, passava a 2 km retirados da minha terra. E só por meio, os meios de transportes eram assim. E eram as bicicletas quem sabia andar nelas. E era então as cartas, os correios. O correio, o carteiro, é que nos transmitia as nossas cartas, levava e trazia. Muito bem, muito bem. Dona Hilda, então, e como é que era como é que sabíamos as notícias nessa altura? As notícias sabia-se na rua. Na rua? E lá está. Havia poucas notícias. Era trabalho. Mas foram momentos de felicidade, porque eu também recebia cartas da minha professora da escola primária, que ela nos escrevia nas férias. Foi as primeiras cartas que eu recebi. E eu escrevia-lhe a ela. Morreu com 90 e tal anos. Muito bem. E depois, quando comecei a namorar, o namorado estava na tropa e escrevia-me todas as semanas uma carta. E eu escrevia-lhe todas as semanas uma carta. Era o nosso telefone. Portanto, escrevia-se uma semana demorava se calhar... Muitas das vezes ele dizia-me assim: é de tirar uma fotocópia, porque é sempre as mesmas. Não eram fotocópias, não era? Não era fotocópia. Não eram fotocópias. Mas eram já cartas com cheirinho, rosa e azul. E como é que faziam? Ele estava na tropa em Montreal e eu recebia a carta ao meio da semana e eu escrevia-lhe também para lá, para Montreal. Mas e então as cartas iam com cheirinho porquê? Porque era o envelope e o papel já tinha aquele perfume. Ok. Muito saboroso. Uma boa memória. Uma boa memória. Que ele já partiu há 25 anos. Muito bem. Infelizmente. Está cá sempre. Está. E as saudades mais. As saudades, muitas saudades. Muito bem. Fui feliz. Muito feliz. Obrigada, Dona Hilda. Senhor Bispo, então e ler? Lia-se naquela altura, como é que era? Pouco ou nada. Pouco ou nada. Eu só via a rádio que não havia. Nós não sabíamos que o mundo que existia. Não estou para isso. Nós não sabíamos que o mundo que existia. Eu até fazer a quarta classe com 11 anos, tinha lá ido uma vez. Sabia que havia Coimbra, que havia Porto, que havia... Nós não sabíamos. Nós éramos uns ignorantes completamente. Por isso é que nós éramos felizes. Brincávamos na rua. Nós brincávamos na rua, tudo e mais alguma coisa. Era o peão, era a carica, era já mais adultos, já mais crescidos. O lencinho na rua. E não só. E pronto... E etc. Portanto, a pela, era o nosso mundo. Nós éramos felizes que não conhecíamos mais nada. Não tínhamos possibilidade de conhecer mais nada. É como disse, fui a Condeixa com 11 anos a segunda vez, que é aqui, um concelho, aqui a 100 km. E à Condeixa fazer o quê? Lembra-se? Fui lá para levar uma vacina uma vez, felizmente não levei, que morreu muita gente nessa altura, muita criança nessa altura. Eles esgotaram, era eu e mais 2 irmãos meus, mais novos. Fui lá fazer a quarta classe, o exame da quarta classe. Não há nada. A partir daí, arranquei daqui, então fui para uma loja ali para os Morosos, depois mudei-me. Então tive até aos 18 anos, ali na zona de Coimbra, ali em Tacão. Portanto, e já havia rádio, já havia televisão. Por exemplo, nós não tínhamos luz elétrica. Com 18 anos, não havia luz, quando tinha 18 anos não havia luz elétrica. Casebre, nem Campiços, nem Pelir, nem nada. Candeia de petróleo. As obrigações da escola era com a candeeira de petróleo. Então, como é que eram os serões? Era assim, quando vinha da escola ia trabalhar.
logo, fazer isto ou fazer aquilo, e depois à noite o serão era fazer os deverzitos da escola e cama, trimba, não era? A cama era trimba. Havia lá lençóis como há agora, ou havia uma coisa, os cobertores, e acabou. Não temos difíceis. Não temos muito difíceis. Dona Hilda, então, e estavam a dizer que também se lembra de jogar à pela? Ai, joguei muito. Explique-nos lá o que era isso. Eu fiz torneios de pela. Tem que explicar, que eles se calhar não sabem. Vocês sabem o que é jogar à pela? Fiz torneios de pela pela Câmara Municipal de Condeixa. Fomos às Fontainhas, à Figueira da Foz, onde eu corria com a cântara à cabeça e ganhei. Fomos a Penacova fazer outro torneio e também ganhei outra cantarinha. E isso com que idade? Oh, já era casada. Já era casada. O meu marido também gostou muito, sempre foi o desporto, para ele era tudo. E ele incentivava-me. Tens que ir, aquilo vais-te divertir. E íamos a Condeixa fazer, quando eram os jogos tradicionais. E fomos felizes, muito felizes. Porque não havia o entretenimento. Tinha que se inventar coisas simples. E era jogar a pela, fazíamos a corrida da cantarinha e olha, e foi uma vida muito feliz, muito feliz. E no meu tempo de menina não tínhamos catequese em Casébel. Íamos todos os dias à hora da sesta à nossa freguesia à Iega. Íamos a pé e vimos. Que isso era quanto tempo de caminho? Talvez 1 hora e picos. Para cá e outra para lá. Mas íamos felizes. Dona Eugénia, e os sabores? Quais eram os sabores? O que é que se comia? O que é que se fazia? O que é que se comia? Comia-se couves, comia-se feijões e tenho o gosto da sopa da minha avó, de couve de horto, com batatas, que ainda hoje tenho o gosto disso. E já tentei em fazer, mas o gosto não é igual. Carne era só para as festas, que se matava o frangaíto, mas era criado lá no pátio. Fazia-se um bocadinho de arroz, uma canjita e eram os nossos sabores. E era a broa, cozida em casa, que isso a minha avó e a minha mãe coziam muito bem a broa, e era o nosso pão de cada dia. E depois vinha, durante a semana, era um bocadinho de broa e azeitonas, e uma sardinhita quando as peixeiras iam da Leirosa ao lugar, às matas do Louriçal. Algumas comidas eram só de vez em quando mesmo. Só de vez em quando. E as roupas também. E as roupas A também. roupa também havia sempre... A roupa era lavada ao domingo ou ao sábado. Era lavada ao sábado à tarde para se enxugar, mesmo nem que fosse na lareira, para se vestir no domingo. E a rota. Porque a gente não estreasse 2 vezes por ano roupa, mas ainda não eram todos os anos. E era a nossa vida, arrastada. Dona Hilda, então, mas lavava-se a roupa aonde? Olha, no Ribeiro. Tínhamos lá um ribeiro que era um espelho. A água era limpa. Limpinha. E havia lá umas pedras que alguém as lá pôs e duraram muito ano. E tínhamos um ribeiro lá que passava ao fundo, perto do casal, daquele do Sr. Bispo. E tínhamos lá um ribeiro, íamos lá lavar ao ribeiro. E quando não era no ribeiro, era no rio. Levámos a roupinha e lavámos no rio. Com sabão. Juntavam-se todos? Não era todos, era hoje vou eu, vai aquela, quem tinha roupa junta. E com sabão de pinta azul. Fomos lá corar. E era assim a nossa lavagem da roupa. E a barrela com cinza? Pois, a barrela com cinza também era mais para os lençóis e roupas claras. Barrela com borralha e fazia-se aquela
Já ouviram falar vocês? Da borralha para lavar roupa? Sim. Era. Explique lá, Era. Dona Hilda, que eles estão a ficar baralhados. Como é que se lava a punha-se roupa? a roupa numa gamela, que hoje posso chamar um alguidar, mas aquilo era uma... sei lá, nem peceiros havia, era só de berga. Agora já há peceiros de plástico. Mas antigamente era de peceiros de berga. E punha-se a roupa... Havia pessoas que já tinham aquilo preparado, mas já havia muitas que não. Eu nunca fiz barrela, porque era mais no tempo antigo. E punha-se lá a roupa, punha-se um pano branco por cima, com a borralha por cima, depois molhada, e era a barrela que se dava à roupa. E isso ficava quê? Alguns dias? Era capaz de ficar de um dia para o outro, ou um dia inteiro. E a roupa ficava branquinha. Ficava branquinha. Mas era aqueles lençóis de linho, ásperos. Não era agora aqueles macios. Era assim a barra. Senhor Zé também nos quer contar alguma coisa. Boa noite, Senhor Zé. Fazer um reparo. O que ela está a dizer é muito bem. Isso chamava-se uma barrela. Era isso mesmo. Uma barrela. Barrela. Pois. Nós mais novos é que já não sabemos bem como é que se faz Mas isso. haviam de saber. Pois, se calhar. Haviam de saber como é que era. Pois é. E vocês? Estão a ficar admirados com estas... Desculpa lá. Se houver alguma interferência, eu percebo disso tudo. Ok. Já lhe passo outra vez a palavra. Se houver algum problema, digo para mim. Vocês têm ideia? Chamo Zé. Vocês têm ideia destas tarefas que os nossos avós tinham que fazer? Sim, estão a contar algumas novidades. Eu desconhecia a barrela, por exemplo, mas ainda tenho recordações de ir com a minha avó lavar cobertores ao rio. A sério? Sim, Então conta-nos lá como era. é exatamente como contam. Só que eu já não tinha, se calhar, o rio tão limpinho e com uma água tão transparente, infelizmente. Mas recordo-me de levar os cobertores, normalmente era mais os cobertores que não cabiam já na máquina, e levávamos sempre o sabonete de pinta azul, pronto, e gostávamos de esfregar. Tenho aqui só para ver o que era o nosso rio, com a suda. Não sei se quer mostrar ali para a câmara. Deve ser muito pequenino, não se vê bem. Sim. Mas foi lá às suas memórias buscar essas fotografias. E é o meu marido que está aqui. Muito bem. Era a brancura da água cristalina. Portanto, não era só para ir lavar roupa. Não. Aprendia-se lá a nadar. Fale-nos disso. Muitos aprenderam a nadar no rio. Porque enquanto as mães ou as avós lavavam, os cachorros eu infelizmente não aprendi. Mas era um espaço também de encontro e de Sim, diversão. Mas aquilo era um rio largo, muito largo, onde se lavava à vontade. Tinha muitas pedras espalhadas para a borda do rio e lavava-se os lençóis, sacudia-se, batia-se nas pedras e ficava tudo lavado. Uns melhores, outros piores. Pronto. Muito Era bem. assim. Dona Eugénia, quer nos dizer alguma coisa? Está aí a puxar pelas suas memórias. As nossas lavagens na minha zona era por fontes. Ok. Havia fontes, havia poços, depois tinha uma bica e tínhamos então os batedouros, o esfregador, onde se esfregava a roupa. Tirava-se um dia por semana para irmos talvez 1 quilómetro lavar a roupa a uma fonte. E as memórias que tenho. Rio, quer dizer, havia balas, mas nós não íamos lavar as balas. Era então nas fontes. Muito bem. E quando, depois mais tarde, havia poços que tinham mesmo luz e aquilo assim, e tirava-se água e lavava-se da luz elétrica. Mesmo se calhar a água para casa... Também era dos poços, mas era água boa. E nós cozinhava-se, bebia-se daquelas águas. E tinham que ir buscar lá à fonte. Tínhamos que ir buscar à fonte ou ao poço de cozinha. Explique-nos lá como é que fazia. Uma cântara de barro, à cabeça, e ia-se buscar a água para se gastar em casa, para tudo.
Ia-se buscar à fonte. Não se gastava tanta como se gasta hoje.